Vivemos em tempos estranhos, onde a frieza do coração humano parece se aprofundar a cada tragédia. Enquanto irmãos e irmãs em regiões devastadas por desastres naturais choram por socorro, sem acesso à comunicação ou suprimentos básicos, governos e empresas privadas priorizam investimentos em mega-eventos como shows de celebridades. Todos estamos vendo o que está acontecendo na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, no maior desastre da história do estado, assim como vemos também o investimento milionário do poder público no mega show da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E é sobre isso que vamos falar hoje em nossa mensagem. E vamos também orar pelas vítimas desses desastres, como pelas pessoas que não se importam com a dor dos outros, pois elas também precisam de oração. Por isso, fique conosco até o final. E se você ainda não fez, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo nossas mensagens. Nos dias de hoje, a inversão de prioridades reflete um distanciamento preocupante do princípio fundamental que deveria guiar nossas ações: o amor a Deus e ao próximo. A Bíblia, em sua sabedoria divina, nos adverte sobre esse esfriamento do amor nos últimos dias em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Todos sabemos dos desastres e das enchentes que atingiram o sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, devastando cidades, matando pessoas e animais e acabando com os sonhos de centenas de milhares que trabalharam a vida inteira para construir suas casas e famílias e hoje não têm mais direito a nada. No momento que gravo este vídeo, pelo menos 60 pessoas morreram e 74 ficaram feridas, vítima das enchentes, e ao menos 67 pessoas ainda estão desaparecidas. Cidades inteiras, como Mussum, Roca Salles e Cruzeiro do Sul, foram completamente destruídas, enquanto outras cidades tiveram bairros inteiros devastados. Estradas foram bloqueadas, pontes desabaram e o rio Guaíba, em Porto Alegre, atingiu um nível jamais alcançado, alagando todo o centro da cidade e vários bairros da capital e região metropolitana. Pessoas estão isoladas nessas regiões e sem comunicação devido à falta de energia e sinal de celular e internet. Enquanto isso, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, exatamente no mesmo momento do desastre no sul, uma estrutura milionária de última geração, bancada pelo dinheiro público em grande parte, foi montada para receber o show da cantora Madonna. Somente com a passarela construída especialmente para a cantora sair do Hotel Copacabana Palace direto para o palco, foram gastos R$195 mil. É isso mesmo que você ouviu. A estrutura, contando som, luz, segurança e outras necessidades para o show, custou R$10 milhões. Isso sem contar os equipamentos trazidos para o show, que custaram cerca de 20 milhões entre transporte e custo, e o cachê para a cantora, que na cotação do dólar atual foi de 17 milhões de reais. No total, foram gastos cerca de 40 milhões de reais para um show de pouco mais de 2 horas de duração. Outro detalhe importante: enquanto no sul não há sinal de celular em diversas cidades atingidas pelo desastre das chuvas, e pessoas estão perdendo a vida por não terem como comunicar aos serviços de resgate onde se encontram, as operadoras Claro, Vivo e TIM trabalham em regime especial no Rio de Janeiro, instalando antenas e geradores para que o público presente no show não fique sem sinal de celular e internet. Enquanto milhões são gastos em prazeres e espetáculos temporários, o mínimo que se espera é que recursos sejam direcionados para o auxílio imediato às vítimas de catástrofes. A reconstrução de infraestrutura básica, como torres de celular, para restabelecer a comunicação nessas áreas devastadas, deveria ser prioridade. Se você acha que estou exagerando, é só fazer uma pesquisa rápida e você verá que os fatos que acabei de colocar são verdadeiros. O que isso nos mostra? Que as prioridades estão invertidas no coração do ser humano, tanto no público em geral, quanto nas próprias empresas e governos.
isso também confirma o que o apóstolo Paulo falou sobre os últimos dias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Como conciliar esses versículos com a realidade de mega shows milionários sendo erguidos enquanto comunidades inteiras perecem sem o mínimo auxílio? É como se o mundo estivesse dançando sobre um abismo moral, priorizando o entretenimento fugaz em detrimento do socorro ao próximo. Onde está a compaixão que Jesus nos ensinou? A parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37, nos apresenta um exemplo cristalino de como devemos agir diante do sofrimento alheio. O samaritano, movido pela compaixão, não hesitou em ajudar um homem ferido, mesmo sendo de uma etnia e região diferente e potencialmente alvo de preconceito. Será que o brilho das luzes dos palcos e o clamor da multidão por uma celebridade, que inclusive zombou de Deus várias vezes, ofuscaram a nossa capacidade de ver a dor do outro? Será que o lucro desenfreado se tornou o novo Deus a ser adorado, relegando a compaixão e o amor ao próximo a um mero detalhe sem importância? Infelizmente, sim. Jesus nos avisou que isso aconteceria, e mesmo que isso nos deixe indignados, ele nos aconselhou não somente que não ficássemos surpresos, mas que isso era necessário acontecer. Veja o que diz Mateus, capítulo 24, versículo 6. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo, sem exceção. A volta do Senhor Jesus é iminente. É por isso que o amor se esfriou. Alguns podem dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muito a ver, sim. Vivemos tempos que podemos comparar a nossa sociedade de hoje com as de Sodoma e Gomorra, cidades que foram consumidas pelo fogo de Deus por serem tão más que não havia sequer um justo nelas. Apenas Ló, sobrinho de Abraão, ainda praticava a justiça, e mesmo assim ele foi tirado com sua família da cidade para que não fosse consumido junto com ela. E veja se o que estamos vendo hoje não é o mesmo que praticaram Sodoma e Gomorra. O livro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50, fala sobre a riqueza delas e do desprezo pelos que sofrem. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso, eu as destruí, como você sabe muito bem. Meu amigo e minha amiga, não podemos nos esquecer que o amor é o mandamento principal deixado por Jesus quando ele nos disse que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e que este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo grande mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estas não foram as palavras de um filósofo ou um pensador qualquer, foram as palavras do próprio Filho de Deus. Por isso, precisamos guardar o nosso coração e não deixar que as luzes dos palcos do mundo não nos ceguem para a escuridão do sofrimento humano. Que o clamor da multidão não abafe o choro dos necessitados. É hora de lembrar que o amor verdadeiro se manifesta na ação concreta, no socorro ao próximo e na prioridade dada àqueles que mais precisam. Devemos também guardar nosso coração de qualquer raiva por causa dessas injustiças, pois o Senhor Jesus nos alertou sobre isso e disse também
porque aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, pois serão saciados. Vamos agora orar pelas vítimas dessa tragédia que assola milhares de famílias, pelas forças de resgate, assim como por todos que estão envolvidos com as coisas do mundo, que se esquecem dos mais necessitados. Sim, devemos orar por essas pessoas também, para que elas possam ser tocadas pela palavra de Deus e se voltarem dos seus maus caminhos, pois Deus diz em Ezequiel capítulo 18, versículos 21 e 23: Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva? Vamos orar também por você, que tem algum familiar ou amigo que foi afetado pelo desastre no sul. Então, se neste momento você não está exercendo nenhuma atividade que requeira atenção visual, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença neste momento para orar por cada uma das pessoas que foram vítimas desse desastre natural que ocorreu no Rio Grande do Sul. Pedimos que o Senhor dê a elas forças e não deixe que percam a fé e a esperança de reconstruir com a Tua ajuda tudo o que perderam. Há pessoas que não têm onde dormir e nem onde morar, pessoas que perderam familiares, animais de estimação, lavouras, rebanhos, comércios e não sabem o que fazer para recomeçar. Pai, pedimos que o Senhor dê sabedoria e fortaleça cada uma delas, e que dessa tragédia saiam testemunhos que mostrarão que é possível reconstruir mesmo após desastres, assim como aconteceu com Jó, que perdeu bens, famílias e até mesmo a saúde, mas porque permaneceu fiel a Ti, o Senhor amparou e ele recuperou tudo que tinha em dobro. Pai, faça o mesmo com essas pessoas. Pai, oramos pelas forças de resgate, os bombeiros, a defesa civil, os governantes, forças policiais e armadas e voluntários que se mobilizaram para ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Renove as forças de cada um que trabalha incansavelmente na ajuda a pessoas e animais que foram vítimas das chuvas. Que o Senhor recompense em dobro tudo o que elas fizeram. Pai, nós oramos também pelas pessoas envolvidas em eventos que desprezam o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs do Sul. Que o Senhor possa ter misericórdia e perdoar essas pessoas, pois elas não sabem o que fazem. Que elas tenham a oportunidade de se voltarem de seus maus caminhos e se arrependerem, pois o Senhor não tem prazer na morte delas. E por último, Pai, oramos pelas pessoas que não foram afetadas diretamente pelo desastre das chuvas, mas têm um familiar ou amigo que está entre as vítimas, até mesmo aqueles que perderam alguém, que o Senhor possa consolar e fortalecer com o Teu Espírito cada uma dessas pessoas. Essa é a nossa oração, é o que Te pedimos e Te agradecemos, na certeza que o Senhor já nos ouviu e já nos respondeu. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba a força de Deus para a sua vida. E se você orou conosco, escreva amém nos comentários. Se você conhece alguém que foi afetado pelo desastre no Sul, escreva o nome dessa pessoa para que possamos orar por ela. E claro, não deixe de ajudar aqueles que estão passando por momentos difíceis, seja com doações, trabalho voluntário ou com suas orações. E se essa mensagem te tocou, não deixe de compartilhar, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de fé. E não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens de fé. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.